Gente boas, boa noite então. Tem alguém feliz aí? Amém. O calor parece que a gente meio amuado, né? Boa noite então, gente boa. Boa noite. Louvado seja Deus. Eu tô muito faceiro. Eu tô feliz pra caramba. Olha, só o céu comporta a minha alegria. Louvado seja Deus. Vão chegando, vão sentando. Irmãos, eu quero nesse primeiro momento agradecer a todos que estiveram orando, e inclusive aqueles que falaram que iam orar, mas por um momento acabaram esquecendo de orar. Porque crente tem disso, né? A gente fala que vai orar e esquece. Mas Deus conhece teu coração e essa noite Ele vai te levar a orar por mim, pela Joana, pela Ana. Mas irmãos, foi um tempo onde nós nos sentimos encharcados pelo amor da nossa igreja. Ainda que foi um tempo, e agradeço, que vocês respeitaram essa distância, esse tempo que nós precisamos nesses primeiros dias. Irmãos, a cada dia nós nos sentíamos abraçados por Deus. A cada dia nós tínhamos a convicção de que tinha gente orando por nós. E eu louvo a Deus por isso. Quero dizer que a Joana está muito bem. A minha avaliação profissional que eu faço dela são 3 bens, eu digo. Ela está mamando bem, ela está dormindo bem, e outra coisa eu não vou falar aqui, mas está fazendo tudo bem também. Está tudo certo. Louvado seja Deus. É uma rica de uma criança, como diria a minha avó. É uma bênção. Gente, obrigado do fundo do meu coração. Obrigado por todos vocês que oraram. Obrigado por todos vocês que a todo momento estão mandando mensagem. Pastor, precisando de alguma coisa? Pastor, qualquer coisa é só chamar, é só ligar. Talvez você se arrependa, porque em algum momento eu vou chamar. Então eu botei no grupo lá esses dias: se você não quer de fato ajudar com alguma coisa, não diz que pode chamar, porque eu chamo. Já teve gente levando comida lá em casa, já teve gente indo arrumar casa, já teve gente lá que mandou comida lá em casa, já teve gente dando dinheiro para comprar comida. A minha sogra foi embora na quarta-feira, então agora é eu e a Ana. E gente, está sendo uma bênção. E eu quero gastar toda essa adrenalina que eu estou aqui no início para poder me concentrar no sermão depois. Então eu quero apenas compartilhar aqui um episódio que me impactou muito. E eu quero dividir isso não no intuito de chamar a atenção para mim ou sobre aquilo que Deus está fazendo na minha família, mas porque eu creio que através de testemunhos, e hoje será uma noite de testemunhos, Deus ele age em nossas vidas. Deus ele desperta algumas coisas em nós. Como muitos dos irmãos sabem, conforme ia avançando a gestação da Ana, eu ia falando assim: a ficha ainda não caiu, a ficha está caindo, parece que a ficha não caiu totalmente ainda, vai só cair quando eu pegar ela nos braços. Quando eu peguei a Joana a primeira vez, eu tive o privilégio de assistir o parto. Depois do primeiro banho, então eu peguei ela no colo. Foi aquela sensação que seus pais sabem o que é. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Mas a sensação que eu tinha é que ainda não tinha caído a ficha totalmente. Ainda que eu estava anestesiado. Eu acho que essa é a palavra. Eu estava anestesiado, tamanha a alegria que eu senti naquele momento. Tanto é que depois, quando eu voltei para a sala de espera, as pessoas me ligando, mandando mensagem, eu falei assim: gente, eu não vou atender ninguém, eu não vou responder ninguém, agora eu só botei lá no meu status, a Joana está bem, Joana nasceu, está tudo bem, não vou responder ninguém. Gente, eu fiquei deitado numa máquina que tinha lá, no negócio da espera, eu fiquei deitado lá e eu fiquei assim, curtindo aquele momento. A minha filha nasceu. Gente, Deus não desistiu da gente, Deus está mandando vida ainda para esse mundo. Você consegue perceber isso? A primeira noite em casa, então, a primeira noite da Joana, a Ana dormiu ainda no hospital. Na primeira noite em casa, eu disse para a Ana: não, eu vou ficar com a Joana no quarto, a Joana dormiu no meu colo, eu vou ficar com a Joana no quarto dela, e tu deita e dorme, descansa, senão já ia a terceira noite que a Ana passaria em claro, e aí está feita a bola de neve depois, né? Aí eu disse assim: descansa, que eu vou ficar cuidando dela, te chamo só na hora de mamar. E gente, ali foi o momento que eu digo assim que a ficha caiu. Que naquele momento que estava só eu e ela, foi o momento em que eu orei com ela, eu orei por ela, eu conversei com Deus, eu cantei a Deus, eu louvei ao nome do Senhor, e foi naquele momento que a ficha de fato caiu. Eu estou com a minha filha em meus braços, eu estou com um sonho de piar sendo realizado.
Irmãos, a minha alegria, ela é muito grande para eu não dividir isso com vocês, porque vocês são minha família. Não de sangue, mas pelo sangue. Amém? Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero agradecer pela vida. Há 13 dias atrás, se não me engano agora, 13 dias atrás foi a Joana. Daqui uns dias, vem outros. Você está vivo ainda. A misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, irmãos. Estamos aqui. Já percebeu? Você está vivo, está respirando. Se você está com calor, é porque você está vivo. Louvado seja Deus. Eu quero orar por isso. Quero orar com você por isso. Então eu quero convidar você a se colocar em pé. Aqueles que chegaram agora nem cedo. Eu quero orar com você nesse momento. Mas entenda, eu quero orar com você. Não por você no sentido de orar de uma forma que você não precise orar. Eu não estou dizendo que você tem que sair orando em voz alta aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ore nesse momento. Seja grato a Deus por mais um dia de vida. Você está aqui, meu irmão. Deus é muito bom. Ele tem encharcado as nossas vidas com a bondade dele. Ainda que as circunstâncias gritem o contrário, Deus é bom. E é na presença dele que nós estamos reunidos. Então é com a convicção e com o temor dessa presença nós iremos orar e cantar nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, Senhor. Quero engrandecer o teu nome, e ainda que eu ficasse horas e horas e horas e esgotasse o meu vocabulário, eu não seria capaz, ó Deus, de definir o tamanho da tua grandeza, o quão glorioso tu é. Ainda que nós juntássemos todos os nossos adjetivos que pudéssemos usar para o Senhor, para tentar definir quem tu é e o teu tamanho, ainda assim nós fracassaríamos, porque tu é muito maior do que isso. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque mesmo tu sendo tão grande, tão poderoso, aquele que transcende todas as coisas, tu é aquele que se faz presente, tu é aquele que estás aqui conosco, Deus, aquele que nos chamou essa noite aqui para ouvirmos a exposição da tua palavra, da tua poderosa palavra. Tu é aquele que nos trouxe aqui essa noite para orarmos a tua palavra, para cantarmos a tua palavra. Tu é aquele que tem nos chamado para sermos uma igreja movida pela tua palavra. Ah, Senhor, nós te louvamos por isso. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós não estamos mortos, nós estamos vivos, nós estamos aqui. O Senhor nos deu mais um dia. É mais uma oportunidade de sermos mais parecidos contigo. É mais, ó Deus, um tempo de respondermos ao teu favor, respondermos aquilo que tu fez por nós. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos livra da nossa negligência, nos livra de sentarmos aqui como meros espectadores, como se a gente viesse aqui assistir um culto. Deus, em nome de Jesus, que esse pensamento diabólico caia por terra nesse momento, pelo poder do sangue de Jesus. Que nessa noite, ó Deus, nesse culto, haja pessoas aqui que estão cultuando ao Senhor, muito mais do que assistir um culto, mas cultuando ao teu nome, louvando ao teu nome, abrindo o coração para a tua presença. Ah, Jesus, é na tua presença que nós estamos aqui, e é na tua presença que nós queremos nos alegrar, queremos nos entristecer também pelo pecado, queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos, mas nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, e por tudo ainda que o Senhor fará, porque nós sabemos que o Senhor não muda. Ah, Deus, nos dá temor diante dessas verdades, em nome de Jesus. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Cantamos então, irmãos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua
vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, e agora brilha, e cada dia brilha mais. Em tua presença, reunimos-nos aqui, vamos tua face, rendemos a ti, tira a tua morte, tira a todos nós, teu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava, obrigado por este momento. Aqui estamos para te adorar, Senhor, te engrandecer e reconhecer que Tu és o nosso Deus, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por este momento de culto. Obrigado que o Senhor permitiu e o Senhor nos deu acesso através do Seu sangue agora para nos aproximarmos, sermos chamados filhos de Deus agora. Em nome de Jesus, nós queremos cantar e agora fazemos isso e reconhecemos, Deus, que Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente boas, abram suas Bíblias aí. Evangelho de Lucas. Qual capítulo? Só um teste para ver quem está fazendo o desafio de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 12. E nós faremos então nesse momento a leitura do capítulo de hoje juntos. Eu vou ler aqui na NVT, você pode me acompanhar aí na sua versão. Todos acharam? Lucas está fácil de achar, né? Estava marcado no 11, ontem. O texto nos diz assim então: quando as multidões cresceram, a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou o seu ensino nos discípulos, dizendo:
Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo o que é secreto será divulgado. O que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer: temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Um parênteses aqui, quem lança no inferno é Deus, não é o diabo, viu? Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade: quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui, será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Versículo 13. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Versículo 22. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as coisas maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem suas roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Elas ocupam o pensamento dos pagãos de todo o mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Versículo 35. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o Senhor voltar do banquete de casamento. Então
Poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Pausa, vai que Jesus entra na porta agora. Versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar, o senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, e cortará o servo ao meio, e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra, e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo, e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Aqui não está falando das picuinhas que a gente tem não, tá? Aqui está falando no sentido de que o crente não concorda com aquele que é incrédulo. É isso. Versículo 54. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem: vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem: hoje vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Assim nós encerramos o capítulo 12. Louvado seja Deus pela sua palavra. Aqueles que ficaram cansados dessa leitura, parabéns. A sua carne está entendendo que está sendo exposta a algo que ela não gosta. Prossiga, continue fazendo isso. Exponha a tua carne àquilo que ela detesta, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. Ficar cansado de uma leitura como essa também pode ser sinônimo, pode ser a denúncia de uma outra coisa. Estamos pouco familiarizados com a palavra de Deus. Lemos pouco a palavra de Deus. Ou talvez você até se surpreenda que exista um capítulo tão grande assim na Bíblia. E como assim? Se lê tanto assim a Bíblia numa igreja? Quanto a esse pensamento não vou nem comentar. Irmãos, nós queremos ser uma igreja movida pela palavra. Amém? Você está comigo nessa? Porque eu não sou igreja sozinho. Então, o desafio aqui de Lucas, a gente lê os 24 capítulos de Lucas, nos 24 dias que antecedem o Natal, é muito pequeno. É muito pequeno perto do comprometimento, perto da dedicação que um povo que se chama crente, e eu estou dizendo crente bom, um povo que se chama pelo nome de Deus, é muito pequeno para um povo assim ficar só nesse um capítulo. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus.
Nós precisamos ser íntimos da palavra de Deus. Porque é um relacionamento íntimo com a palavra de Deus que nos arranca da vida de pecado. É um relacionamento íntimo com a palavra de Deus que vai nos levar a orar mais e melhor, mais certo. Como conhecer a Deus se não através da sua palavra? A revelação que Deus deu a nós, Ele se revelou a nós através da sua palavra. E eu quero fazer uma pergunta aqui que eu fiz algumas semanas atrás. Você o conhece? Você conhece a Jesus? Porque é na palavra dele que nós vamos conhecer. Então, meus irmãos, o ano de 2022 vem com tudo. Vai ser um ano arrasador. E vocês sabem que eu não gosto de coach, então meu discurso não é esse. Mas eu quero dizer no sentido de que eu quero desafiar você a se apegar ainda mais à palavra de Deus. Sabe, a entender que sem ela, você não vai a lugar nenhum. Você não vai se tornar aquilo que você foi criado para ser. E isso é muito mais do que um profissional excelente. É muito mais do que ter um casamento feliz. É muito mais do que ter os filhos obedientes. É vida com Deus. E isso nós encontramos na palavra de Deus. É só lá. É Ele que tem as palavras de vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos ler. Ah, pastor, mas eu consigo viver muito bem. Mentira. Você está se enganando. Que o Espírito Santo gere um arrependimento verdadeiro no teu coração. Você não vive uma vida verdadeira, íntima, profunda com o Senhor, sem a palavra de Deus. Não, pastor, para mim funciona. Ok, Deus te abençoe com a sua mediocridade. Porque Deus nos deu a sua palavra. E nós seremos uma igreja movida pela palavra de Deus. Amém? Amém. Vocês falaram amém, cara. Falaram amém. Aqui está o desafio para o ano que vem. Leitura anual da Bíblia. A Bíblia inteira num ano. Ah, pastor, eu não estou conseguindo nem o de Lucas. Pois é, né? Vamos agilizar. Em média, 3, 4 capítulos por dia. A proposta aqui, desse plano, é uma leitura bíblica cronológica. É uma proposta de ordem cronológica da história da Escritura. Então, é uma proposta, obviamente. O desafio é ler a Bíblia inteira no ano de 2022. E só vai experimentar isso, só vai experimentar a transformação que isso vai causar de fato quem ir até o final. E quero adiantar desde já que vai ter um brinde bom para quem completar esse desafio. Ah, pastor, está vendendo? Não, estou recompensando. Só isso. Há um galardão no céu. Jesus está vendendo salvação? Não, está recompensando. Qual é o brinde? Não sei, vai ser bom. Aí o tesoureiro vai ter que fazer as contas depois. Se for todo mundo, vai dar bastante gasto. Tomara que dê esse gasto. É isso aí, ó, viu? Ó, gostei, isso aí. Uma benção esse nosso tesoureiro. Gente, então a proposta é essa. Tem o plano aqui. O Silvano imprimiu 50 cópias. Um cara de fé. Eu já vou ficar com a minha aqui. Estou terminando a minha leitura desse ano, leitura cronológica, fiz esse plano. E ano que vem eu entro com ele de novo. Fica o desafio. Fica o meu apelo ao coração daquele crente que realmente quer viver algo mais com Deus. Você não vai viver isso vindo aqui sendo um espectador apenas da palavra de Deus. Sabe, a água que você toma direto da fonte é muito mais fresca, é muito mais saudável do que você está tomando ela cheia de tratamento, cloro e um monte de coisa. Sabe, é uma simples analogia, uma simples ilustração, mas eu quero desafiar você a viver isso. Pastor, eu não consigo. Que bom, já deu o primeiro passo, entendeu que não consegue. E é por isso que você precisa fazer isso aqui. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa de Deus, meu irmão. E você vai encontrar na palavra dele. Amém? Desafio está feito. Ao fim do culto, então, o Silvano estará ali na porta, segurando esses envelopes aqui, essas folhas aqui, e aí ele vai entregar para aqueles que solicitarem. Já pega aqui para mim, por favor, senão depois eu deixo aqui dentro, esqueço. Obrigado, meu irmão. Eu quero orar com você mais uma vez, e quero
colocar diante de Deus o sermão dessa noite. O texto base está em Lucas 12, o texto nós já lemos, então nós vamos meditar apenas em uma porção desse capítulo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e é eficaz. Obrigado, Senhor, porque Tu tem despertado aqui dentro da nossa igreja homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra. Homens e mulheres que estão se dedicando a ler o Evangelho de Lucas a mais da sua outra leitura normal que já estavam fazendo antes. Mas obrigado por aqueles, ó Deus, que iniciaram uma jornada, uma caminhada de leitura bíblica através desse desafio. E eu tenho plena convicção de que aqueles que se dedicarem, de que colocarem o coração nesse negócio, serão transformados. E eu creio nisso porque não é um desafio meu, não é um desafio que é apenas para a gente mobilizar o povo. Não, na verdade é a Tua palavra que está sendo lida, aberta diariamente nas casas, nos lares. Ah, Deus, que impacto isso produzirá na vida dos nossos filhos, Senhor. Obrigado porque há lares aqui que estão realizando cultos domésticos. Há maridos que estão pegando a sua família, as suas esposas, seus filhos e estão lendo a Tua palavra com eles. Eu tenho plena convicção de que são essas pessoas comprometidas com a Tua palavra que serão os pilares da nossa igreja. Ah, Deus amado, eu anseio ver, ó Deus, a nossa igreja aqui toda devorando a Escritura, se alimentando da palavra viva. Eu peço que essa noite o Teu Espírito Santo ministre isso em nossos corações e nos leve a responder a esse desafio. Senhor, eu oro e clamo a Ti, para que o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações essa noite, através desse sermão. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente boa, o texto base dessa noite está aqui no capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 34. Não se faz necessária a leitura dele novamente, nós acabamos de ler, então a gente vai ir passando pelo texto à medida que nós formos avançando aqui, ok? Hoje, então, nós vamos iniciar uma pequena série, uma mini série de sermões. Serão apenas 3 sermões, baseado no Natal. E hoje eu quero introduzir um pouco esse assunto. O título da nossa série, dessa nossa minissérie, então, é Natal, um presente valioso. Como o próprio título já pressupõe, o Natal é o próprio presente. Termos o Natal é algo valioso. E quando nós começamos a chegar nessa época do ano, a gente começa a perceber algumas coisas. Reformas de casa, as pessoas gostam de entrar, terminar o ano com as casas tudo arrumadinha, pintada. Tem alguma coisa errada nisso? Não. As pessoas gostam de enfeitar a frente da casa com luzinha. Algumas têm uma harmonia, ao fazer isso, outras não, outras tu não sabe, tu dá até um treco quando tu passa olhando tudo aqueles negócios piscando. Mas tem alguma coisa errada com isso? Não tem. Tem os pinheiros, antes era só pinheiro verde, agora tem pinheiro branco, tem pinheiro azul, a inclusão dos pinheiros. Tem alguma coisa errada com o pinheiro? Não tem. Ah, pastor, pinheiro do Satanás. Não é não, meu irmão. Vai procurar o significado do pinheiro, você vai ser levado lá a Martinho Lutero, tá? Então não tem nada a ver isso. Eu tenho um pinheiro bem bonito lá dentro da minha sala e vou tirar umas fotos bem legais com a Joana lá debaixo daquele pinheiro, tá bom? Então assim, não tem nenhum problema disso. Mas muitas vezes essas coisas que surgem no final do ano, as festas, as junções, às vezes são muito mais para mostrar um status. São muito mais para mostrar quem consegue deixar a casa mais bonita, quem consegue deixar a casa mais enfeitada, quem dá o melhor presente, quem recebeu o melhor presente. Criança se gaba do que recebeu o melhor presente. Adulto se gaba do que deu o melhor presente. E assim a gente vai. Aqui não tem ninguém isso. Aqui é todo mundo crente bom, que isso aqui ninguém passa pela cabeça isso aqui. Mas o título do sermão de hoje, então, eu quero introduzir, conversar um pouquinho com você sobre esses pensamentos.
é a armadilha dos bens. Dinheiro não traz felicidade. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Quem concorda com ela? Não traz felicidade? Dinheiro não traz felicidade? Ajuda um pouco. Você pode ser triste dentro de um carro novo, né? Você pode ser triste numa casa de praia. Você pode estar triste fazendo uma viagem dos seus sonhos, né? Fazendo aí uma viagem pela Europa, né? Ou pelo Brasil mesmo. Há tantos lugares bonitos aí no Brasil. E eu digo isso pela fé. Não passei de Curitiba. E só fui na rodoviária e voltei. Então, mas dinheiro não é ruim. Dinheiro é uma bênção. Gente, dinheiro é uma bênção. Quando o dinheiro serve, ele é uma bênção. Mas quando o dinheiro é dono, ele é uma maldição. É o capeta ali. Jesus chama de mamon, uma divindade. Sabe, eu gosto de crente rico. Gosto mesmo. Porque crente rico abençoa crente pobre. Que no caso, sou eu. Sabe, gente, nós vamos servir uns aos outros nas nossas diferenças. Cada um terá algo para oferecer e alguns têm recursos. Louvado seja Deus. O ponto é ser fiel de acordo com aquilo que Deus está confiando a você. O princípio do dízimo, por exemplo, não existe dízimo maior. Dízimo é uma porcentagem. Onde que existe dízimo maior, gente? Existe uma expressão de generosidade onde é aquilo que supera o dízimo através da oferta. Aí sim, aí tem alguns que são mais generosos. De acordo com a sua realidade. Aquele que tem um saldo de 3 mil e dá 100 reais, às vezes não é tão generoso quanto aquele que tem um saldo bem menor e também dá os 100 reais. Sabe, o dinheiro não é o problema. Na verdade, muitas vezes ele é a solução, né? Nós aí numa construção do templo novo aí, né? O dinheiro às vezes é uma solução. Então, a gente tem que desmistificar isso, achar que o dinheiro é coisa de Satanás. Paulo escreve algo a Timóteo dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Lembra desse texto? Se você lembra, está errado. Porque o texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É claro, né? Foi de supetão assim, é fácil pegar, né? Mas, gente, é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna um senhor, quando o dinheiro se torna dono, ele é uma maldição. Quando ele é servo, ele é bênção. Analise a sua vida. O dinheiro é teu servo ou é teu dono? Não, o dinheiro é meu servo, porque eu trabalho para ganhar dinheiro e comprar as coisas para mim. Tá, mas e essas coisas que você compra para você, elas estão servindo você ou estão dominando você? Você não consegue viver sem aquilo. Sabe, nós entramos aqui no versículo 13, Jesus conta a parábola do rico insensato. Ele chega diante de Jesus gritando, no meio da multidão. Sempre tem um escandaloso, né? No meio da multidão, mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a tua picuinha com o teu irmão? Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Jesus não estava preocupado com esse tipo de coisa terrena, ele tinha mais o que fazer. Jesus podia ter feito muito mais do que ele fez. Mas ele veio para fazer aquilo que ele devia fazer. E ele se concentrou nisso. Ele não veio para resolver esse tipo de picuinha. Em seguida, Jesus disse então a todos, cuidado. Prestem atenção, cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância. De querer as coisas, de querer os bens. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Talvez você já viu uma frase assim nesse sentido, um para-choque de caminhão. Sabe, uma frase assim, que você recebe numa figurinha do Bom Dia, num grupo. E às vezes a gente nem sabe que isso é um princípio bíblico. Nós podemos descansar nisso, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Quando Jesus diz que não tem nada a ver com aquela situação, Jesus diz quem me colocou como juiz sobre isso. Isso não quer dizer, não muda o fato de que se ele quisesse, poderia resolver aquela situação. Ele poderia dar uma palavra de comando ali e resolver aquela filia.
que com certeza provocou um alvoroço. Mas com a resposta que Jesus deu e a afirmação que ele faz em seguida, nós percebemos que ele sondou o coração daquela pessoa. Aquela pessoa que chegou dizendo: mestre, resolve aí para mim isso aqui. Ele sondou o coração daquela pessoa e percebeu que aquele coração era movido por amor ao dinheiro. Você acha mesmo que Jesus iria recusar um pedido genuíno de um coração aflito? Jesus recusa e diz assim, cuidado com a ganância. Sabe, eu fico pensando, Jesus tinha assim talvez seja até irreverência chamado de deboche, mas ele tinha um jeito diferente de fazer algumas coisas. Né? É quando alguns saem, se afastam dele, diz assim, olha para os 12 e diz: vocês também não querem ir? Há um outro momento, agora eu não lembro, acho que foi até ontem, na leitura de Lucas ontem. Eu estou lendo os outros evangelhos, então também pode ser que não foi no de ontem. Mas quando Jesus está fazendo um discurso, os mestres da lei dizem assim: Jesus, tu não sabe que falando isso aí tu também ofendeu a gente? Jesus diz: ai de vocês também, mestres da lei. E também começa a xingar os caras. Sabe, Jesus olha para o cara e diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Ei, cuidado com a ganância, gente. Sabe, mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Esse cara é ganancioso. O que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui pregando o reino de Deus. Louvado seja Deus pela vida do irmão Silvano. Cara, tu é fera, meu irmão. Bênção, bênção. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu fui muito impactado, cara, enquanto editava ali o vídeo para postar. Que bênção, meu irmão. Essa igreja tem um privilégio de te ter aqui conosco. Eu quero te ouvir mais vezes. Que Deus nos dê esse privilégio. Obrigado, Vânia, porque eu sei que tu esteve dando todo o suporte também. Bem-aventurada é tu, mulher. O texto nos diz: a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Você não é o que você tem. Você não é o carro que você tem. Você não é a casa que você tem. O quanto você tem na conta. Gente, eu conheço gente assim, que anda com roupa, parece que estava na guerra. Conhece esse tipo de gente? Parece que estava na guerra. Mas a carteira mal fecha. Não basta ter o dinheiro no banco, tem que ter o dinheiro na carteira, para ver. Eu conheço gente assim. Conheço gente que gosta de dizer o quanto gastou naquilo que fez. O quanto saiu determinada atividade. A Bíblia nos ensina que nós não somos aquilo que nós temos. Você não é os seus bens. Por outro lado, e deveria ser óbvio, você também não é aquilo que você não tem. Eu seria feliz, eu seria o homem que eu devo ser quando eu tivesse aquele carro. Não, você não é. Quando eu tivesse aquele emprego. Não, você não é. Sabe, quando eu atingisse determinado status. Não, você não é. Você não será aquilo. Se liberte disso. Isso é uma armadilha. Os bens aqui nessa terra, elas podem se tornar uma armadilha nas nossas vidas. Para ilustrar e fazer as pessoas entenderem isso um pouco melhor, versículo 16 até o 21 nos diz então que Jesus contou uma parábola. Um homem tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensa, ele tinha uma propriedade, produziu muito. Isso é ou não é uma bênção de Deus? Você trabalhar e a sua empresa ser tão bem aquele mês que a empresa resolveu dar um bônus. É ou não é uma bênção? Né? O rendimento do mês ser maior do que o esperado. É uma bênção. Só que o que ele pensou? Ele pensou consigo mesmo. Ele nem colocou isso diante de Deus. Perceba. Pensou consigo. O que devo fazer? Não tenho espaço para tudo isso. Não tenho espaço para tudo aquilo que entrou. Nem passa pela cabeça dele abençoar alguém. Nem passa pela cabeça dele derramar as suas bênçãos para alguém. Nem passa pela cabeça dele doar alguns grãos da sua colheita para talvez o camarada lá que foi atacado por uma peste, por um gafanhoto que devorou toda a sua colheita. Nem passa pela cabeça dele. Ele pensa, o que eu vou fazer? Não tenho lugar para colocar. Já sei. Vou derrubar tudo, vou construir maior, porque daí eu posso guardar. Que bênção, né? Às vezes a gente quer isso também. Vou trabalhar para ganhar mais, para poder melhorar de vida, para poder dizer, Deus me honrou.
Deus é fiel na vida daquele que crê. Ah, irmão, não sei que Deus é esse que você conhece. Não sei mesmo. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente. Perceba, então ele diz a si mesmo. Amigo, você consegue perceber o tom quase que sarcástico nessa conversa que ele tem consigo mesmo? Amigo, descanse, coma, beba, alegre-se. Sabe, agora você tem o suficiente. Fica tranquilo, você está resolvido para o resto da sua vida. Mas aí Deus se coloca na jogada. Louco. É o que Deus chama. É a forma como Deus chama aqueles que pensam apenas em acumular bens nessa terra. Louco. Tolo. Famoso burro. Louco. Você morrerá essa noite. Para quem que vai ficar tudo isso? Quem ficará com o fruto do teu trabalho? O que adianta você ficar acumulando tanto? O que adianta você ficar perdendo saúde? Ficar perdendo família, casamento? O que adianta você ficar perdendo aquilo que é precioso em detrimento daquilo que logo passa? Você não sabe o seu dia de amanhã. Dentro dessa parábola, Deus diz ao cara: louco, você morrerá hoje. Olha o que você está fazendo com a sua vida, você morrerá hoje. E esse cara caiu na armadilha dos bens dessa terra. Caso não tenha ficado claro, repete aqui então o texto dizendo: sim, no versículo 21, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Porque daí o pobre, ele se esconde atrás disso. Não, eu estou tranquilo, porque se o negócio é só com os ricos, eu estou tranquilo. Eu que estou ali, mês a mês contando as moedas, estou então tranquilo. Dessa eu escapo. Mas o ponto é que é loucura você acumular bens nessa terra e não ser rico para com Deus. E a pergunta que eu faço a você é: você é rico para com Deus? Você é rico na sua vida com Deus? A sua vida com Deus é abundante? Você experimenta a palavra de Deus sendo aplicada de forma vívida, pulsante na sua vida? O texto de João 10, capítulo 10, versículo 10, a parte B, que diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Você é rico para com Deus? Porque o pobre também se agarra nos seus bens. Às vezes até mais que o rico, porque o rico perde e compra outro. E o pobre? Perdeu, o que eu vou fazer? O pobre só tem um carro. Quando tem, estragou um eletrodoméstico, no domingo estraga o liquidificador, fazer maionese na mão. Não tem dinheiro para comprar outro. O rico vai lá e encomenda na mesma hora. Se tiver aberto alguma coisa, já manda trazer em casa, nem vai buscar. O pobre também se agarra nesses bens dessa terra. É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. No final do ano a gente vai chegando e vai fazendo aquela retrospectiva, né? Todos os programas de TV, os aplicativos que você tem no telefone, todos eles trazem retrospectivas para você pensar no seu ano. E é natural que a gente faça isso. O que você acumulou durante esse ano? Esse ano ganhei um pouco mais de dinheiro. Você não é o quanto você tem. Você não é o que você tem. E você também não é o quanto você tem. Eu tenho tanto, então eu sou mais. Não. Eu tenho tão pouco, então eu sou menos. Não. Colossenses capítulo 3, versículo 3, vai dizer que a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Não é o que você tem. Não é a tua história que define você. É quem você é em Cristo. É o quão você é rico para com Ele. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui uma frase que, assim, no mínimo, eu fiquei meditando nela 2 anos. Eu tinha um colega, na época da faculdade, o Jonas, um cara fantástico, eu amo muito aquela família. E antes de ir para a faculdade, o seminário, né, a Faculdade Batista, ele tinha participado de uma viagem missionária. E naquela viagem missionária eles ganharam uma camiseta, era tema da camiseta.
E na parte de trás da camiseta, ele era aquele aluno bem dedicado, então ele sempre sentava bem na frente. E atrás da camiseta tinha uma frase. Um camarada chamado Jim Elliot. O Jim Elliot foi marido da Elizabeth Elliot. O livro que eu citei aqui muitas vezes no mês de setembro, O Sofrimento Nunca é em Vão. Encorajo você a ler esse livro. Mas estava lá a frase do cara. E a frase era a seguinte. E quando eu digo que eu fiquei 2 anos meditando nessa frase, é porque eu acho que eu não tinha entendido ela direito ainda. Que diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Assim, eu vou colocar isso aqui no grupo da igreja depois. Aí você fica pensando. Eu fiquei 2 anos, eu espero que você fique um dia só. E entenda, eu demorei. Tá? Talvez você seja mais esperto que eu. Mas o que me impacta nisso foi o dia que eu entendi aquela frase. Cara, não é, e eu quero parafrasear aqui, eu quero usar uma linguagem menos rebuscada para aplicar às nossas vidas, mas o ponto é, sabe, não é louco aquele que sacrifica as coisas desse mundo em prol de algo maior. Não é louco aquele que não se apega àquilo que ele tem nessa vida, porque essas coisas ele vai perder. Você vai perder as coisas que você tem nessa vida. Você não é louco em não se apegar nisso. Para conquistar, para ganhar aquilo que jamais lhe será tirado. Quando Jesus vai a primeira vez conversar com Marta e Maria, há algo precioso que ele nos ensina ali. Marta, Marta, você está tão atarefada com tantas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte e essa parte jamais lhe será tirada. Você tem agido como alguém sábio ou como um tolo? Você tem se apegado naquilo que você pode perder ou naquilo que é eterno? Versículo 22 e 23. Então, Jesus, após concluir essa parábola, ele voltando-se para os seus discípulos, disse: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente. Perceba, não é ter aquele prato legal não, é o suficiente. Se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente, não é aquela coleção de calçado não, minha irmã, não é aquela coleção de vestido, como é que vai ir em outra festa com o mesmo vestido? É engraçado isso, né? Mulher compra um vestido caro, mas não pode usar 2 vezes. O homem procura o mais barato, se achar outro igual dele, ainda tira uma foto junto. Não se preocupe se terão o suficiente para comer ou para vestir, pois a vida é mais que a comida, e o corpo é mais que roupa. Para evitar que os maridos fiquem sussurrando para as esposas, viu, não vamos comprar vestido. Elas foram feitas de jeito diferente. Ter mulher é caro, vai trabalhar. Mas o ponto aqui é, não se preocupe. O que eu com temor e com zelo diante da palavra de Deus quero parafrasear, quero traduzir aqui para você em não te apavora, não mete o louco. Meu Deus, o que eu vou comer? Bom, a resposta já deveria estar na frase, meu Deus, tá tudo certo. Sabe, gente, aqui está a expressão de uma fé genuína. É não se preocupar com as necessidades mais básicas. Senhor, eu confio que o Senhor me dará pão para esse dia. É a oração que Jesus ensina. O pão nosso de cada dia nos dá, não amanhã, não para a semana, não para o mês, hoje. Não se preocupem. O texto paralelo, em Mateus capítulo 6, nós vamos encontrar ali 3 coisas que serão acrescentadas. Comida, bebida e vestimento. Sabe, gente, eu quero trazer isso de uma forma muito clara para você, muito prática. Porque talvez você vai chegar lá no dia 25, no dia 24, e você vai ver gente postando foto, sabe assim, ó, nos mais requinte. E você vai lá vai ter seu arroz, seu feijão, e uma galinha caipira, com o peito musculoso. Meu irmão, não é isso que de fato importa. Não se preocupe com essas coisas.
Não se preocupe com o que comer, com o que vestir e com o que beber. O texto paralelo, Mateus 6, vai falar sobre isso. E para aplicar isso de uma forma que você entenda, que você saia daqui gravado na sua mente, não se preocupe, você não vai morrer de fome, de sede ou pelado. É o que a palavra está nos dizendo. Não te apavora. O amanhã a Deus pertence, e se amanhã Deus te recolher? Valeu a pena? Valeu a pena tudo isso? Valeu a pena tanto esforço? Valeu a pena criar geada na cabeça? Valeu a pena? Versículo 24 e 28 há um desafio para nós aqui. Observem. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Gente, tu conhece alguém que não consegue passar por um bichinho na rua? Seja um passarinho, um gato, um cachorro, seja lá qualquer coisa, ele vê alguma coisa na rua, ele pensa assim, nossa, que vontade de levar para casa para dar de comer para esse bicho. Conhece alguém assim? Talvez você seja alguém assim, né? Quanto mais uma pessoa que faz isso com os bichinhos que encontra na rua, vai fazer com o seu filho. Já pensou? Encontra um passarinho ali que caiu do ninho, ela vai, pega, leva para casa, constrói um ninho, dá água, né? Dá um jeito de se comunicar com os outros passarinhos para chamar, para cuidar. E aí vem o filho e pede um copo de água e diz que não. Já pensou que loucura? Sabe, é essa analogia que Jesus está trazendo aqui. Olha os corvos, eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, Deus alimenta eles. Quanto mais você que vale mais do que corvos. É um chamado à confiança. Qual de vocês que por mais que esteja preocupado, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Esses dias eu conversei com um irmão, que ele veio compartilhar um testemunho, todo empolgado. Pastor, porque nós oramos por isso e tal, não sei o que. E eu estava empolgado também, porque eu estava orando com ele por aquilo. E aí deu certo e tal. E eu disse assim, pois é, né, meu irmão, tu viu? Isso sabe por que deu certo? Porque tu se preocupou muito. Só pode que foi por isso. Se tu tivesse se preocupado um pouquinho menos, não tinha dado. Deus está no controle. Deus está cuidando da nossa vida. Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Por mais que você se esforce, se dedique. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, que para nós parece ser grandioso, acrescentar 1 hora à nossa vida, de que adianta se preocupar com coisas maiores? Observem como crescem os lírios. Então observe aqui mais uma vez. Não trabalham, nem fazem suas roupas, no entanto, nem Salomão se vestiu tão bem. E se Deus veste tão bem as flores que hoje estão aqui, amanhã morreu, ainda que tu cuide, não será muito mais generoso com você? Gente de pequena fé. Não confiar nesse cuidado diário, prático, de Deus, demonstra uma debilidade na nossa fé. Esse texto nos desafia a observar. Observe. Olha como Deus cuida de toda a criação. Ele não criou o mundo e diz assim, se virem. Não, Ele sustenta. Ele sustenta. Pare de ficar se preocupando com essas coisas. Medite naquilo que Deus já fez. Você vai conseguir ter os seus olhos abertos para entender aquilo que Ele está fazendo. E isso renova a sua expectativa para aquilo que Ele vai fazer. Amém? Entenda, o mundo funciona sem você. Não se preocupe com essas coisas. E eu acho que todo mundo aqui entendeu. Eu não estou dizendo de não se preocupar de não trabalhar. Não se preocupar de então sentar, cruzar as pernas e deixar, Deus, faz aí o meu trabalho. Nada disso. Versículo 29 e 30, ele explica um pouquinho melhor o que é essa preocupação. Está dizendo, não se inquietem. É não ficar apavorado. Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Você sabe o que é pagão? É alguém que não crê em Deus. Então, se preocupar com essas coisas, ficar inquieto com essas coisas que Deus disse que cuidaria,
é agir como alguém que não crê em Deus. E eu quero te repetir mais uma vez a pergunta: você o conhece? Você crê nele? Como você tem se movido? Mas, diz o texto, final do versículo 30. Glória a Deus pelos mas da Bíblia. Mas, seu pai já sabe do que vocês precisam. Meu irmão, abra a mão do controle. Para de ficar se agarrando a esses bens aqui na terra. Para de ficar achando que você é o Senhor. Tá bom? Você não é Senhor. Você pode não reconhecer que Deus é Senhor sobre a sua vida. Não muda o fato dele ser Senhor sobre a sua vida. Abra a mão do controle. Não haja como um incrédulo. Você conhece a Jesus? Versículo 31 e 32 diz: busquem. Perceba que a gente vem de uma série de imperativos aqui, de ordens. Observe. Pare. Medite. Agora, busquem. Acima de tudo. Não há um exceto aqui a ser acrescentado. Acima de tudo, exceto o trabalho por um breve momento, que é a fase agora, sabe? Então tem que dar um foco aqui. Louco. Se a sua vida for pedida amanhã, louco. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre o cuidado, sobre a provisão terrena, as nossas necessidades terrenas. Quanto mais as nossas necessidades espirituais receberemos do nosso Pai, que já sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Não fique agindo como incrédulo. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem alegria em lhes dar o reino. Há algo maior. Há uma riqueza verdadeira prometida ao povo de Deus, sem prazo de validade. Há algo maior. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Um casal me ligou, disse assim: ó, pastor, tá em casa? Meu marido vai ir aí e vai lhe deixar uma coisa, vai alcançar uma coisa para o senhor aí. E aí, para deixar claro que não iria incomodar de nenhuma forma, porque eu disse, eu agradeço a preocupação de todos vocês, né? Disse assim, e é uma bênção. Então, tipo assim, como quem diz, não vai negar, pastor, né? É uma bênção. Eu falei assim, opa, bênção, né? Pode vir. Até abro a porta. Brincadeira. Fui lá e recebi R$100 de oferta. Louvado seja Deus. No outro dia, a Joana teve uma crise de cólica desgraçada. Sabe quanto que eu paguei no remédio para cólica? 99 pila. Sobrou R$1. Louvado seja Deus. Sabe, Deus provê, meus irmãos. Deus cuida. Deus cuida. Aí vem o ponto que talvez dá uma cutucada aqui na nossa costela, um friozinho na nossa espinha. Versículo 33 e 34. Um corajoso, lê em voz alta aí, por favor. Versículo 33 e 34. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus, que jamais acaba, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você lembra de uma igreja que teve uns camaradas lá que tinham muitas propriedades e começaram a vender e repartir com os necessitados? Vocês lembram? Onde é que é essa igreja? Atos. A igreja primitiva. Aqueles que tinham muitas propriedades vendiam e repartiam conforme a necessidade daqueles que não tinham. O pastor está dizendo para eu vender e dar para a igreja? Jamais diria isso. Está dizendo então para eu vender? Bem capaz. O princípio aqui é, se você tem, seja lá o que for, abençoe a outros. Não se apegue a essas coisas. Quando eu falei para essa pessoa que me deu R$100, que esse dinheiro foi usado da forma que foi no outro dia, a satisfação dela foi algo que impactou meu coração. É muito melhor entregar do que ficar retendo.
Fuja da armadilha. Fuja da armadilha de ficar segurando as coisas, meu irmão. Fuja da mediocridade de ficar vivendo apenas pelas coisas dessa vida. O pastor está de olho no nosso dinheiro. Nem um pouco. Nem um pouco. Essa igreja é sustentada pelo dinheiro de Deus. Se o teu dinheiro é dele, te vira, ele vai te pedir, porque é dele. Se é teu, fica em paz. Se é que você vai encontrar paz sem ele. Não há uma riqueza maior. Fuja dessa armadilha. O versículo final aqui, o versículo 34, diz que onde o seu tesouro estiver, aonde aquilo que é valioso para ti estiver, ali também estará o seu coração. Então a pergunta é, ao que você atribui mais valor? As coisas dessa terra? Ou as coisas do céu? As coisas do céu, pastor, é claro. Pois bem, isso é comprovado pela nossa prática. E aí? Para concluir, eu quero citar aqui uma história que se conta já há algum tempo. Eu não sei os detalhes, então quero apenas lê-la aqui da forma como eu encontrei o relato na internet. Um casal de missionários americanos voltava para casa após 50 anos servindo a Deus na África. Durante a viagem de volta no navio, eles vieram imaginando como seriam recebidos e que tipos de honras receberiam de seus familiares e amigos, já que dedicaram praticamente a vida toda a serviço do reino de Deus. 50 anos, hein? É coisa... Quando o navio se aproximava do porto, eles viram muitas bandeiras, banda, fanfarra e uma festa preparada. Então pensaram, maravilha, eles estão prontos para nos receber de volta, que alegria! Porém, quando eles saíram do navio, depois de um bom tempo, já que estavam viajando na terceira classe, então os ricos desciam primeiro, viram os papéis coloridos espalhados pelo chão e não havia mais a banda, nem as pessoas. A festa deve ter sido por causa daqueles homens de terno do navio. Vamos embora. Então foram para casa, cansados e frustrados, pois não havia ninguém para esperá-los. Nenhuma recompensa sequer. Então o marido ficou muito revoltado e saiu batendo a porta dizendo à sua esposa, eu vou dar uma volta, pergunta aí para o seu Deus se é isso que ele tem para nos dar depois de 50 anos de ministério. Aquele homem andou, e ao voltar encontrou a esposa mexendo em alguma coisa na pia da cozinha. Ele entrou e perguntou à mulher em tom de deboche, e então? Falou com o seu Deus? Se é isso que ele tem para nos dar depois de renunciarmos 50 anos da nossa vida dedicados ao ministério? A mulher, sem se virar, simplesmente disse, falei sim. Ah é? Então o que ele disse? Ela respondeu, Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. Meus irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria está nos céus. É de lá que nós aguardamos a manifestação gloriosa do nosso Senhor. Voltará para nos buscar. Seremos como Ele é. Talvez chegando no final do ano, você comece a pensar, o ano não foi tão bom quanto eu gostaria. Não conquistei tudo aquilo que eu gostaria. Não desenvolvi o meu potencial. Que bom que você não desenvolveu o teu potencial. Teu potencial é o inferno, meu irmão. É por isso que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. É nele que você se tornará alguém. Aí sim podemos falar de um potencial. Nele. Mas entenda, a nossa vida aqui não é medida pelo que a gente tem ou pelo que a gente não tem. A nossa vida aqui não é medida pelo quanto a gente tem ou pelo quanto a gente não tem. A nossa vida aqui é se libertar da loucura de ficar preso às riquezas dessa terra e é buscar de uma vez por todas, com todo o coração, acima de todas as coisas, ser rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É buscar Ele acima de tudo, sem exceção, porque o Pai tem alegria em nos entregar o seu reino.
E elas vão ter que ralar muito para encontrar alguma coisa tão valiosa quanto o reino de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir que essa palavra esteja sendo guardada em nossos corações. Que a tua palavra ela seja levada aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda a nos livrar das preocupações terrenas. Nos ajuda a voltar a olhar para ti, se é que em algum momento nós tiramos os olhos do Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós agimos como incrédulos. Nos perdoa porque tantas vezes nós agimos como todas as outras pessoas desse mundo. Como se o Senhor não fosse grande, como se o Senhor não fosse suficiente, como se o Senhor não estivesse conosco. Ah, Deus, nos perdoa pela nossa incredulidade, perdoa pela nossa inquietação, perdoa pela nossa preocupação, perdoa pela nossa idolatria aos nossos bens, sejam eles de valores expressivos aqui nessa terra ou não, e a gente acaba se apegando também a coisas pequenas aqui. Nos livra de tudo isso. Eu peço, clamo ao Senhor, eu imploro ao Senhor, porque eu tenho plena convicção de que é só Tu que pode fazer isso. Revela a nós o valor imensurável que é te conhecer, o valor imensurável que é o teu reino, e que sejamos movidos por essas coisas, que o nosso coração a partir de hoje, como nunca antes, seja posto naquilo que é eterno. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. 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 Ao que está sentado seja o
oramos. Amém, Senhor. Amém. Por que isso é importante? E agora eu gostaria que você, por favor, prestasse muito atenção nisso. Por que esse momento é essencial, é extremamente importante? Porque com esse momento, quando a igreja ela diz assim, então, ok, nós aceitamos, nós aprovamos eles como membros da nossa igreja, sabe o que a igreja está dizendo? Vocês são membros do nosso corpo. Vocês fazem parte da gente. Os problemas de vocês são nossos. Uma convida para o churrasco também. Mais ou menos por aí. Sabe, mas nós somos uma família. A gente não pode ficar assim, não, vai lá, o fulano se batizou, o pastor deu estudo. Amanhã depois o pastor vai embora, fica o fulano perdido. Não tem ninguém dentro da igreja que abraçou, que cuidou. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Nós precisamos ser uma igreja de irmãos. Parece óbvio isso, né? Mas a gente tem que viver isso. Cuidar uns dos outros. Então, através desse momento, nós estamos abrindo os braços, nós estamos recebendo os nossos irmãos. Vocês são parte do nosso corpo. Vocês vão servir com a gente. Vocês vão me servir e vocês serão servidos por mim. Louvado seja Deus. Deu para entender a importância disso? Então, que possamos tratar isso com o devido temor. Gostaria então de chamar a Ana aqui na frente e ela fará então a sua confissão de fé, o seu testemunho. Pode ficar à vontade. Quer que eu fique pedindo casar? Então tá. Boa noite a todos. Eu fui liberada, né, para ler aqui, né? Todo mundo sabe que eu tenho probleminha, às vezes é insegurança. É mais isso, né? Timidez, não é bem timidez, insegurança. Então, eu vou ler. Deus vai me conduzir com esse Você deixa a máscara para liberar? Eu falo Então eu vou ler aqui o que eu escrevi. Comecei a frequentar a Igreja Batista Convite da Cris, minha filha, assistindo aos sermões praticamente todos os domingos. Sentia dentro de mim uma mudança, mas senti que precisava mais. Até que um dia fui convidada para um encontro em Itaara. Uma noite foi feito um culto diante de uma fogueira. Nessa noite, entreguei minha vida a Deus. Eu senti algo diferente de tudo que havia sentido antes. Voltei para casa e logo iniciou a pandemia. Me senti tão segura, sabendo que Deus estava cuidando de tudo, que estaria comigo nos momentos bons e ruins. E isso era o mais importante. Somente confiei e descansei. O tempo foi passando. Por conta da pandemia, não tive muito contato com o pastor Isar, devido às restrições. No final de 2020, ele comunicou que iria embora. Fiquei meio perdida. Mas, como diz o pastor Guilherme, glória a Deus pelos mas. Entrou esse pastor, tenho certeza que foi enviado por Deus. Comecei os estudos bíblicos com ele. Daí entendi verdadeiramente o que essas mudanças significavam na minha vida. Cheia de dúvidas, com muitas perguntas, ele sabiamente me fez entender. Me senti cuidada por ele. Deus usou a vida do pastor Guilherme para me conduzir e finalmente entender o significado do batismo. Amo muito essa família que Deus colocou na minha vida. Sei que a Cris orou muito por esse momento. Está muito feliz pelo agir de Deus. Amo muito minha filha e minha neta Paulina. Louvo a Deus por suas vidas. E peço que o Senhor as conduza e mostre o melhor caminho a seguir. Como essa igreja sempre me acolheu e senti seriedade nela, quero estar com essa família abençoada para sempre e que possamos cada dia mais ser os mais parecidos com Jesus. Obrigado, Senhor, por me resgatar, que me usa para falar do teu amor e dê sabedoria para isso. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não? Então, tá bom. Pode ser para sempre. Cálice para sempre. Não, para sempre não. Vai, pode sentar, meu irmão, pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. O diabo não presta e nós estamos melhorando. O próximo, então. Acho que Só tinha dois, então pronto. tu quer que eu fique parado aqui do outro lado? Não? Então, boa noite, né? Eu sou o Vini, se tem alguém que não me conhecia e vai me conhecer hoje. Eu sou aquela pessoa que conheço muita gente da igreja, né? Junto com a família, nós participamos junto da Igreja Batista desde que eu tinha em torno de 10, 11 anos mais ou menos. Quem trouxe nós para a Igreja Batista, a gente veio junto com o Barilari, né, que começaram junto. Da família da minha mãe, né, são todos evangélicos, né, então a gente se criou no lar, sempre aprendendo sobre a casa. A gente ia antes, quando dava, a gente ia na Assembleia de Deus, junto com a mãe, o pai também. O meu pai, ele aceitou Jesus aqui dentro da Igreja Batista. E assim, ó, eu desde pequeno sempre vim, tive um relacionamento com Jesus, né? Só nunca tinha dado esse passo, né? Eu entendi há bastante tempo já que eu deveria fazer isso, né? E por talvez arrogância, soberba do coração, né? Eu acabei sempre caindo nos mesmos erros e pecados que eu cometia, e o que não me deixava confortável para dar esse passo na minha vida. Eu entendi que por mais que eu tivesse entregado minha vida para Jesus, até foi um tempo que nós conversamos bastante com o pastor, né? Que sobre estar salvo, sim ou não, sem ter dado esse passo de ser batizado. Eu tinha algumas convicções, né, que a gente foi longe, você sabe que o pastor é um cara muito firme, então graças a Deus pela vida dele também. Eu decidi então fazer isso, né? Depois de um tempo que eu sempre vivi assim, ó, eu sempre tive na minha vida assim, eu sempre tive alguém, uma namorada, alguém que eu sempre vivi do jeito que é certo no mundo, né? E isso daí sempre me incomodou. Mas eu nunca deixei de fazer, né? Sempre vivi assim, então durante toda a minha vida, até aqui, desde quando eu era jovem, agora junto com o Zara, eu tive oportunidade várias vezes, fiz estudo. Quem é da igreja há mais tempo sabe que meu nome teve lá naquela lista de aprovação para o batismo, e na hora estava só o Vini lá sendo carne, né? Não ia ter muito irmão que sempre vi comigo que era jogado no dado. E agora dessa vez eu creio que, se Deus quiser, eu vou ir, né? Eu vou ir, se Deus quiser. E assim, ó, eu sempre cometi o mesmo erro. Quando chegava na hora, assim, teve uns dois ou três últimos batismos, eu fui, conversei com o Isaac, eu queria ir, só que eu permanecia sempre no mesmo erro. E daí ele dizia que não adiantava eu falar que estava arrependido e não parar de fazer o erro. Então, isso daí que é uma coisa que eu gostaria de testemunhar para vocês, que eu realmente, graças a Deus, hoje eu consegui entregar essa parte da minha vida, né? Porque cada um tem um tipo de fraqueza, né? Eu tenho algumas outras coisas que acontecem hoje, graças a Deus, na minha vida, uma área que eu não tenho dificuldade, que é para outra pessoa. Então, assim, eu gostaria de falar, né, que cada um tem um problema, e esse que eu estou falando, que eu sempre tive, convivi com ele é para alguns, né, também. E eu quero dizer que a gente tem que entender, assim, que
todas as coisas que Deus diz na palavra e que Ele vai fazer para nós, que a gente tem que confiar, a gente tem que confiar e tem que entregar a verdade. Vocês perdoam os que são mais novos, mas quem é mais tempo da igreja conhece a gente da nossa família, tudo o que a gente vive hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho um negócio e graças a Deus sim, eu tenho prosperado nessa área da minha vida, por causa que isso foi uma coisa que eu entreguei e confiei e nunca me preocupei se ia dar certo, eu me preocupei, mas nunca foi aquela coisa que eu quis eu ter o controle e eu resolvendo. Eu sempre confiei que quem estava fazendo era Deus, né? E cada dia que passa, agora essas últimas semanas a gente teve uma situação assim que eu pude perceber que realmente o negócio que eu tenho, que é a CWA, né, ele não é sobre mim, né, é um negócio que é de Deus. Assim, eu posso dizer para vocês que tinha algumas coisas acontecendo dentro da empresa que as pessoas que estão lá simplesmente se reuniram e resolveram, né? Que é uma coisa que a gente não vê no natural do mundo, né? As pessoas se reúnem para reclamar, para fazer alguma coisa, mas não para resolver, né? Uns dias que eu não estava na cidade, né? Então eu consigo entender que esse negócio, ele não é meu, né? Ele é de Deus, ele é para honra e glória do Senhor. E foi uma área da minha vida que eu entreguei para Deus, eu não quis controlar, né? E nessa parte que eu estava falando para vocês que sempre foi a desculpa que eu usei para não estar aqui, né? Que é os relacionamentos, eu sempre dizia para Deus que entregava, e só que ficava de estômago e ficava sempre cuidando, né? E no momento que eu realmente decidi entregar, eu pude perceber mudança, né? Então, hoje eu estou aqui também, a gente está dando bastante gente já sabe, né? Eu vou inclusive, se Deus quiser, casar, né, com a Rebeca, que está aqui. Eu não poderia fazer isso vivendo do jeito que eu estava vivendo. Então eu entendo que no momento que eu realmente entreguei e não quis mais controlar, Deus resolveu. E é assim em todas as coisas. Muitas vezes a gente está com medo de entregar um negócio, pode ser simples para muitos que estão escutando, talvez seja bobagem, que nunca tiveram a dificuldade que eu tinha. Mas eu quero dizer para vocês que tenham, assim, qualquer coisa que for, entregue de verdade, né? Entregue de verdade, que Deus faz a obra. Enquanto a gente estiver querendo cuidar, não dá certo. Não dá certo, a gente vai estar sempre tu tem uma opção melhor, né? A carne da gente, ela é fraca, e sempre tu vai enxergar uma alternativa melhor do que aquela que tu está tendo no momento. Sempre tem alguma coisa melhor, sempre vai ver que tem algo melhor. Se for um trabalho, sempre vai ter um trabalho melhor. Se for um relacionamento, sempre vai ter alguma coisa que tu vai enxergar que aquele negócio que sempre você fala, que a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre tem uma grama mais verde que a nossa. Então, o que eu quero dizer é que eu entendi que a gente tem que entregar a vida e confiar de verdade, não é em algumas partes, né? A nossa vida ela não é setorizada, né? Apesar de a gente sempre considerar que tem isso que eu sou bom, isso eu não sou bom, e eu sempre vivi assim, tudo separado na minha vida, e não dá certo desse jeito. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, tem umas coisas que o pastor pediu para falar, que era por que eu escolhi estar aqui agora e não tive antes, né? Hoje eu estou com 32 anos, né? Se eu falei que vocês fizeram, faz 20 anos que eu estou aqui e não fiz isso, cara. Então eu mereço um puxão de orelha, mas vocês não precisam dar agora. Porque eu estou aqui hoje porque eu creio que eu realmente entreguei o que mais me incomodava na minha vida, eu entreguei para Jesus. Tem muitas coisas ainda que eu tenho
que eu tenho que fazer, que eu preciso, só que a cada dia que passa eu percebo mais que a gente deve fazer isso e eu estou disposto a fazer o que eu ainda não fiz. Então, hoje eu digo que eu estou aqui, graças a Deus, porque Deus me preparou em todo esse tempo para mim estar aqui nessa hora. E a Igreja Batista é a igreja que eu escolhi porque que nem eu falei, eu já tive possibilidade de participar do culto, onde também você prega a palavra, você prega a Bíblia, né? Só que aqui eu sinto um negócio que eu não sinto em outro lugar, é a alegria de estar junto com os irmãos e por mais que a gente tenha hoje, vou dizer, troca de irmão, eu já pude visitar igrejas em outros lugares, outra cidade, que eu não conhecia ninguém, e quando tu chega na mesma igreja nossa, tu sente diferente. Então eu gosto de estar aqui, né? Eu entendo que a nossa igreja não é melhor do que outra, só que a gente tem que ir onde está sempre pegar a palavra e que a gente se sinta bem, né? Eu me sinto bem aqui, por isso que eu quero continuar aqui. E tem mais uma pergunta, né? Como eu cheguei a fé em Cristo, mas eu falei no começo, né? Então era isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer para mim? Algum questionamento? Mas não, o pastor fez o estudo, aí fica, né, o pastor que se vira. Não, nós somos uma família, nós somos um corpo. É responsabilidade nossa. Alguém? Posso dar? Obrigado. Eu que agradeço. Eu fiz um grupo no WhatsApp com os dois, botei 3 perguntas que eles precisavam responder. Só para explicar agora, né? E as perguntas eram: como tu chegou à fé em Cristo? Por que tu está se batizando agora e não antes, nem depois? E por que essa igreja? Por que essa igreja? Então foram as 3 perguntas que eles tentaram responder aí, falando obviamente com as palavras deles. Irmãos, assim então agora eu quero dar uma boa noite para os irmãos que nos visitam e para aqueles que não são membros oficiais da nossa igreja, inclusive os candidatos ao batismo, porque ainda não são. Então eu quero convidar vocês a se retirarem ou a esperar no carro, caso vocês vão dar carona para alguém.